Você já se perguntou por que algumas vozes que prometem o céu nos deixam com a alma tão vazia e pesada? Há um silêncio profundo que precisamos visitar quando o barulho ao redor tenta nos vender uma fé que a Bíblia desconhece. Vivemos dias em que a sagrada palavra de Deus muitas vezes é usada como mero instrumento de lucro e vaidade humana. A busca pela verdade exige de nós uma coragem silenciosa, uma disposição para questionar o que brilha sob as luzes dos palcos. Debaixo do sol, como diria o antigo sábio de Eclesiastes, há muita vaidade vestida de piedade e muito ego disfarçado de unção. O coração humano é um terreno fértil para ilusões quando não está ancorado nas raízes eternas e imutáveis das Escrituras sagradas. Caminhar com Deus não é ser guiado por promessas de facilidades, mas por uma cruz que nos chama à morte de nós mesmos. O falso pastor jamais lhe apontará o caminho estreito, pois o seu ofício principal é manter a multidão confortável no caminho largo. Eles oferecem travesseiros macios para almas que estão dormindo à beira do abismo, temendo ofender os homens em vez de temer a Deus. Ao olharmos para o passado, vemos o profeta Jeremias chorar sobre Jerusalém, angustiado com líderes que curavam superficialmente a ferida do povo. Diziam que havia paz, quando não havia paz alguma, desenhando um cenário de prosperidade enquanto o coração da nação apodrecia longe do Senhor. O cenário não mudou em nossos dias. Os corações ainda anseiam por atalhos fáceis, e onde há demanda por ilusão, sempre haverá um falso profeta. A verdade muitas vezes dói antes de curar, e o verdadeiro ensino da palavra funciona como um espelho que revela nossas misérias ocultas. Um ministério autêntico não tem o objetivo de inflar o ego humano, mas de magnificar a glória de um Deus santo, justo e soberano. Se as mensagens que você ouve o fazem se sentir o centro do universo, você muito provavelmente está ouvindo a voz de um falso pastor. É preciso entender que a mentira espiritual raramente se apresenta de forma grotesca. Ela vem muito bem embalada em verdades parciais e palavras bonitas. O apóstolo Paulo alertou a igreja com lágrimas, sabendo que, após a sua partida, lobos ferozes se infiltrariam no meio do rebanho sem piedade. Esses lobos não usam dentes à mostra. Eles vestem a pele da ovelha, imitam o seu andar manso e aprendem rapidamente o seu linguajar cristão. Para discernir o engano, precisamos do colírio da palavra de Deus, pois a nossa intuição humana é muito facilmente enganada pelo carisma alheio. O pastor Hernandes Dias Lopes costuma lembrar que o falso mestre não é aquele que apenas erra, mas o que deliberadamente desvia o povo da cruz. Ele nos alerta que o mercenário explora as ovelhas para o seu próprio benefício terreno, enquanto o verdadeiro pastor sempre dá a vida por elas. O carisma humano pode encher um grande salão e construir impérios terrenos, mas apenas o caráter forjado em Cristo pode pastorear de fato o coração. Não se deixe impressionar pela eloquência das palavras, pela fumaça colorida ou pelas promessas de riquezas que a traça e a ferrugem em breve consumirão. O que sustenta a Igreja de Cristo não é o talento de um grande orador, mas a pureza de um evangelho pregado com lágrimas e fidelidade. Há uma virada na nossa jornada espiritual que acontece no exato momento em que paramos de engolir sem pensar tudo o que nos dizem nos púlpitos. É o momento em que abrimos a nossa própria Bíblia, no silêncio sagrado do nosso quarto, e pedimos que o Espírito Santo nos ensine diretamente. Os cristãos da cidade de Bereia foram chamados de nobres, exatamente porque não aceitaram nem mesmo as palavras de Paulo sem antes conferir nas Escrituras. O pastor americano John MacArthur nos ensina uma verdade profunda quando diz que o discernimento não é saber a diferença entre o certo e o errado. O verdadeiro discernimento bíblico, segundo a sua sabedoria, é a capacidade aguçada de saber a diferença entre o que é certo e o que é quase certo. É no espaço do quase que a serpente constrói o seu ninho, distorcendo apenas o suficiente para que a graça divina se transforme em libertinagem. A história de Balaão no Antigo Testamento serve como um espelho assustador para os dias modernos, revelando de forma clara o coração de um falso profeta. Ele tinha os olhos abertos para ver visões celestiais, possuía o raro dom da palavra, mas o seu coração estava amarrado ao amor pelo dinheiro. O verdadeiro perigo
surge quando a habilidade espiritual é separada do caráter moral, criando líderes que fascinam a mente humana, mas destroem a vida eterna. A boca sempre fala do que o coração está cheio, e o falso pastor não consegue esconder por muito tempo a sua sede por poder terrenal e controle. Ele mede o seu sucesso pastoral pelo tamanho das paredes do seu templo e pela quantidade de moedas, esquecendo-se de que Deus mede o sucesso pela fidelidade. O Senhor do Universo não está impressionado com as nossas catedrais de concreto se o templo do nosso corpo estiver sujo e corrompido pela vaidade. João, o amado apóstolo do amor, nos adverte claramente para não darmos crédito a qualquer espírito, mas para provarmos com rigor se eles procedem de Deus. Essa ordem apostólica não é uma simples sugestão, é um mandamento absoluto de sobrevivência espiritual para todo aquele que deseja atravessar o deserto deste mundo escuro. Ser tolerante com o falso ensino, sob o pretexto de ter amor, é uma crueldade com a Igreja, pois a verdadeira compaixão jamais negocia a verdade. Pense agora na sutileza do engano no Jardim do Éden, onde a serpente não negou a existência de Deus, apenas distorceu intencionalmente a sua santa palavra. Ela perguntou com ironia: foi assim mesmo que Deus disse? Plantando a semente da dúvida que rapidamente germinou e trouxe a ruína para toda a humanidade. O falso pastor usa exatamente a mesma tática, suavizando os mandamentos divinos para que o pecado pareça menos letal e a salvação pareça muito mais barata. A Bíblia nos ensina que o fim dessas coisas é a morte certa, mesmo que o caminho pareça sempre pavimentado com boas intenções e discursos eloquentes. Nós precisamos urgentemente voltar ao Evangelho da cruz, onde o sangue derramado não é uma metáfora poética, mas o único preço capaz de perdoar os nossos pecados. Fugir dessa mensagem dura e libertadora é fugir do próprio cristianismo, abandonando a essência da fé por uma filosofia rasteira de autoajuda com roupagem espiritual. E como podemos, no nosso dia a dia turbulento, aplicar essa sabedoria antiga e fechar os nossos ouvidos para as vozes que nos afastam do Senhor Jesus? Primeiro, precisamos desviar os nossos olhos maravilhados do palco e observar atentamente a vida diária daquele que se coloca como nosso grande líder espiritual. O verdadeiro ensino de Cristo não é atestado pelos gritos no microfone de domingo, mas pela mansidão no trato diário, pelo amor à família e pela humildade. Observe de perto se a mensagem que é pregada leva você a amar mais a santidade de Deus ou a amar cada vez mais as coisas efêmeras deste mundo. O falso pastor usa a Bíblia Sagrada como um catálogo de promessas mágicas e imediatas, enquanto o verdadeiro ministro a expõe como um doloroso e belo manual de redenção. Um alimenta a sua ganância por bens materiais, o outro alimenta a sua alma cansada, chamando-o ao arrependimento constante e à dependência absoluta da graça divina. Veja também como o líder religioso reage à correção fraterna, pois o orgulho é a principal característica daqueles que não foram chamados nem enviados por Deus. Um falso pastor se coloca ardilosamente acima de qualquer crítica, criando uma redoma de intocabilidade, exigindo uma reverência absoluta que pertence única e exclusivamente a Jesus Cristo. O verdadeiro homem de Deus sabe que é apenas pó e cinza, que é um simples vaso de barro trincado, carregando um tesouro que de forma alguma lhe pertence. Reflita profundamente sobre o que acontece com a sua alma logo depois de ouvir a mensagem, se há uma convicção real de pecado ou apenas uma alegria passageira. O Espírito Santo não foi enviado à Terra para nos entreter em cultos animados, mas para nos convencer do pecado crônico, da justiça eterna e do juízo vindouro. Se a pregação que você escuta não confronta as suas sombras interiores, ela também não é capaz de iluminar de verdade o seu longo caminho rumo à eternidade. Nós vivemos hoje na terrível era da ansiedade, onde as pessoas buscam alívio rápido em soluções espirituais vazias, criando um mercado religioso gigantesco e muito lucrativo. O falso pastor vende alívio sem a dor da cruz, oferece perdão sem a necessidade de arrependimento e promete coroa sem passar por nenhum tipo de sofrimento, ignorando as cicatrizes do Salvador. Mas a verdadeira paz não vem da ausência ilusória de problemas,
Ela nasce de saber que, mesmo no meio da pior tempestade, estamos no barco certo com o Mestre. O profeta Ezequiel também confrontou com coragem os pastores de Israel, que se apacentavam a si mesmos, comendo egoisticamente a gordura e vestindo-se luxuosamente da lã das ovelhas. Eles não fortaleciam as fracas da noite para o dia, não curavam as doentes, não buscavam as perdidas pelo caminho, mas dominavam sobre o rebanho com extrema crueldade e muito rigor. Quando a igreja é tratada como um curral de exploração financeira e não como um hospital de almas feridas, sabemos claramente que a liderança perdeu o santo temor a Deus. Amar a verdade custa caro e exige que estejamos dispostos a abrir mão das nossas próprias conveniências e de líderes que tínhamos no coração como heróis intocáveis. Às vezes, o ídolo perigoso que precisamos quebrar não é uma estátua fria de gesso, mas a imagem de um pregador famoso que colocamos inadvertidamente no lugar de Cristo. Ninguém jamais morreu por você na dura cruz do Calvário além do Senhor Jesus, e é somente a Ele que devemos a nossa devoção cega, grata e absoluta todos os dias. O verdadeiro pastor sempre vai apontar a mão na direção contrária de si mesmo, dizendo em voz alta, como fez João Batista no deserto: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele se vê apenas como um simples e privilegiado amigo do noivo, alguém que se alegra imensamente apenas por ouvir a doce voz de Cristo e ver a igreja amá-lo profundamente. Se o líder exige para si os holofotes do mundo e rouba para si a glória que pertence a Deus, afaste-se dele em completo silêncio e guarde o seu próprio coração. Uma fé forte e amadurecida não se forma do dia para a noite, nem cresce por meio de atalhos enganosos ou de manifestações arrebatadoras e místicas de um domingo à noite. Ela se solidifica nas manhãs silenciosas e comuns de terça-feira, quando você chora sozinho sobre as Escrituras e pede a Deus força renovada para perdoar um inimigo ferrenho. O ensinamento sadio produz invariavelmente uma vida sadia, que se manifesta de maneira muito simples nos pequenos deveres do cotidiano, na honestidade do trabalho duro e na fidelidade conjugal inegociável. Quando finalmente compreendemos isso, a nossa caminhada com Deus ganha uma leveza nova, uma contemplação pacífica que o mundo agitado não pode dar, nem tampouco tirar de nós. A verdade nos liberta de fato, como disse o próprio Jesus Cristo, não com correntes pesadas que nos prendem à igreja institucionalizada, mas com eternos laços de amor que nos unem ao céu. É nesse abençoado ambiente de liberdade genuína que a nossa alma finalmente respira fundo, livre de todas as manipulações emocionais e dos medos paralisantes impostos por homens de mente totalmente corrompida. Convido você, então, neste momento, a retornar sem medo à pureza e à simplicidade do Evangelho, a buscar a face de Deus, longe dos grandes holofotes e das multidões barulhentas. Aprenda a amar e a devorar as Escrituras de tal maneira que a falsidade lhe cause repulsa imediata, assim como o paladar humano rejeita sem hesitar um alimento estragado e nocivo. A sua alma é algo precioso demais, comprada por um preço de sangue indescritível e imensurável, para ser entregue displicentemente nas mãos manchadas de aventureiros e aproveitadores espirituais. Jesus Cristo é, e sempre será, o supremo sumo pastor das nossas almas, aquele que conhece as suas queridas ovelhas pelo nome e que por todas elas entregou voluntariamente a sua própria vida. Quando você fixa os seus olhos nele com fé, o ruído ensurdecedor dos falsos mestres vai perdendo toda a força até se transformar em um sussurro fraco e totalmente irrelevante. Encontre o seu abrigo seguro na sombra onipotente dele. Deixe que a sua forte vara e o seu protetor cajado sejam o seu consolo verdadeiro nos dias mais frios de confusão, de solidão e de imensa dor. A prática real e diária dessa grande verdade não exige de você nenhuma ação grandiosa ou espetacular aos olhos humanos, apenas uma caminhada silenciosa e constante de obediência diária a Deus. Feche a porta do seu quarto e ore em secreto. Abra as páginas do Evangelho e peça com fé que a luz do céu expulse imediatamente toda a sombra de engano que tenta obscurecer a sua fé. A resposta de Deus nem sempre é um trovão alto e ensurdecedor. Na maioria das vezes,
É uma brisa mansa e reconfortante que acalma o coração apertado e clareia a mente confusa. A sabedoria imemorial de Eclesiastes nos ensina que há um tempo determinado para tudo debaixo do sol, e este é, sem dúvida, o tempo exato de despertarmos do sono pesado da nossa ingenuidade. Há um momento bom de abraçar as pessoas, mas há também um momento necessário de se afastar. Afaste-se com pressa de tudo aquilo que ameaça a saúde da sua alma e a paz do seu espírito. Caminhar praticamente sozinho com Deus é infinitamente mais belo e seguro do que marchar rumo ao abismo negro, acompanhado por uma multidão cega e completamente iludida por fábulas humanas. Lembre-se sempre, nos seus dias de dúvida, de que o imaculado Cordeiro de Deus sofreu dores indizíveis no Calvário, para que você não fosse mais um triste escravo do engano perverso e das trevas densas. A cruz de Cristo é a medida exata de todas as coisas, a régua infalível pela qual devemos medir cada sermão eloquente, cada conselho prático, cada livro famoso e cada atitude de um líder cristão. Onde a cruz ensanguentada não está no centro, deitando por terra o orgulho do homem e exaltando a misericórdia de Deus, saiba que ali o bondoso Espírito Santo não habita em sua plenitude. Que o seu coração se torne um altar limpo, onde apenas o fogo purificador e divino queima. Um lugar de adoração tão íntimo e genuíno que o falso jamais encontre um espaço mínimo para repousar e crescer. A beleza rara de seguir a Jesus está justamente nessa jornada íntima, silenciosa e transformadora, onde cada passo de fé nos aproxima da nossa morada eterna e da nossa verdadeira e acolhedora casa celestial. A cada novo amanhecer que Deus lhe der, renove seu firme compromisso de ouvir exclusivamente a voz do bom pastor, aquela que traz paz verdadeira, que exorta com amor terno e que nunca nos abandona sozinhos no vale. Deixe que essa abençoada esperança banhe a sua mente hoje mesmo, renovando as suas parcas forças para continuar caminhando sem esmorecer na direção gloriosa da luz verdadeira que jamais se apaga. Não se desespere ou se revolte por causa dos joios venenosos que crescem lado a lado no meio do trigo bom, pois o dono soberano da seara sabe exatamente o momento certo e a forma perfeita de colher cada um. A sua única e maior responsabilidade hoje é garantir que as suas próprias raízes estejam profundamente cravadas e aprofundadas no solo fértil da sagrada palavra de Deus, que jamais muda, não falha e nem envelhece. Que a abundante graça de Deus seja a sua bússola diária e constante, iluminando os seus olhos com sabedoria, para enxergar muito além das falsas aparências e das palavras vãs proferidas pelos homens caídos. E que a imensa esperança da glória futura no céu fortaleça os seus joelhos cansados da terra, dando-lhe coragem necessária para defender a sã e pura doutrina cristã com muita mansidão, infinita paciência e inabalável firmeza. Contemple com fé o horizonte dourado da eternidade e mude definitivamente a sua perspectiva terrena. Foque toda a sua energia naquilo que é totalmente invisível aos olhos carnais, mas que tem um peso eterno e imutável para a sua frágil alma. Peço agora, com muito carinho, que você deixe o seu comentário aqui embaixo, escrevendo o seu primeiro nome e também a cidade ou o estado de onde está assistindo a esta mensagem reflexiva hoje. Nós queremos muito orar por você de coração, interceder pela sua família, ou mesmo orar por um parente próximo que você saiba que está passando por alguma dificuldade pesada e precisa ser alcançado pela divina e abundante graça do Senhor neste exato momento. Por fim, peço também que não se esqueça de deixar o seu like precioso neste vídeo para que a mensagem alcance outras vidas e de se inscrever no nosso canal para que possamos continuar crescendo juntos na presença de Deus. Ative agora mesmo o sino das notificações logo aí abaixo, pois assim você receberá o alerta prontamente sempre que nós postarmos um conteúdo novo, ajudando a espalhar a genuína luz do Evangelho que transforma e liberta.